Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, programa da TC Multimídia, que vai ao ar todo sábado pela Goiás É Mais TV, sempre às 18 horas. É muito bom ter você como parceiro, como aquele que tem participado conosco desse grande projeto que é divulgar e propagar a palavra do Senhor. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax. Seja também você um parceiro do nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Agradeço a todos aqueles que têm sido instrumentos de Deus para patrocinarem o nosso programa. Vamos continuar a série de exposição no Sermão do Monte. Desta feita nós vamos expor capítulo 5, dando continuidade, do versículo 21 até o versículo de número 26. Jesus Cristo agora está introduzindo 6 aspectos acerca da lei. Então vamos ver o que Jesus nos ensina no nosso programa de hoje. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de seu irmão, lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Quero agradecer a Deus por essa palavra que foi lida. Então nós vamos, em nome de Jesus, fazer esta oração. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma bênção gloriosa e oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para conduzir o programa Boas Novas. Senhor, Tu és Deus poderoso, glorioso, majestoso, Criador dos céus e da terra. Nós, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor, rogando a Tua bênção, ó Pai, a iluminação da Tua palavra, rogando, meu Deus, consolo, rogando, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor console os enlutados, fortaleça os fracos, ó Deus, levante os caídos. E que esta palavra, Senhor, venha a ser uma palavra que vá trazer aos corações, ó Deus, ao mesmo tempo uma inquietação, mas também, ó Deus, uma quietude, como sendo o bálsamo do Senhor, para curar, ó Deus, as nossas feridas da alma, as feridas do coração também. A Senhor, ó Deus, rogando que o Senhor dê entendimento, que a palavra dos lábios, meditar do meu coração, ó Deus, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, Redentor meu e rocha minha, em nome de Jesus. Amém. O que eu tenho ouvido nas redes sociais, ultimamente, tem me preocupado muito. Existem muitas palavras, frases, expressões, vídeos, imagens, que têm me chocado muito. Imagens, frases, palavras de ódio, de rancor, até mesmo quando as pessoas vão falar acerca de racismo ou expor algum pensamento pró ou contra qualquer pensamento ideológico, filosófico,
eu tenho percebido uma exposição de muito ódio, de mágoa, né, e com realmente palavras duras para expressar pensamentos ou defender uma ideia. Também eu tenho visto isto com muita frequência nas redes sociais, ao sabermos ou termos notícias de ações policiais, nós temos percebido um índice muito grande de mortes muitas vezes não explicadas, e também muitas vezes não investigadas, mortes também que não são noticiadas de forma devida pelos grandes jornais e televisões e mídias. Então faz levantar o questionamento, pelo menos eu faço esse questionamento. Como podemos explicar como podemos explicar essa situação? Como nós podemos explicar tanto ódio? Como nós podemos explicar tanto revanchismo? Como nós podemos explicar todo esse volume de violência? Eu particularmente, queridos, eu não tenho muitas explicações. Mas uma coisa eu tenho certeza, até mesmo os chamados cristãos têm deixado de olhar para a palavra, deixado de olhar para as Escrituras e têm tido ações, atitudes, palavras controversas. E muitas vezes muito distante do que Jesus Cristo ensina na sua palavra. Muito distante do Evangelho gracioso de Jesus, muito distante do Evangelho de compaixão, muito distante do Evangelho de misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo com essas palavras, ações e atitudes, as pessoas insistem em dizer que estão defendendo ou estão expondo, estão falando acerca do verdadeiro Evangelho de Jesus. Assim sendo, eu quero mostrar e dialogar com vocês a partir deste assunto acerca do que Jesus Cristo está introduzindo no capítulo 5, do versículo 21 até o final do capítulo 5, acerca de 6 aspectos colocados pelos escribas e fariseus e como Jesus Cristo traz a interpretação. Portanto, nessa passagem nós temos 6 casos de justiça, né, introduzidos com uma cláusula: vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês. Então, como que nós podemos entender, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo? O que nós precisamos perceber aqui, queridos, claramente, que Jesus Cristo está demonstrando a sua autoridade. Aqui é claro que os escribas e fariseus, os intérpretes da lei, usavam a expressão dando entendimento e compreensão acerca da lei no aspecto puramente externo, no ato ou na ação em si. Jesus Cristo, usando da sua autoridade, ele vai muito mais além. Mas como que nós podemos dizer que Jesus Cristo está usando aqui a sua autoridade? Quando você olha para os profetas do Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, eles geralmente usavam a expressão assim diz o Senhor, e traziam então a palavra dita pelo Senhor. Agora Jesus Cristo está dizendo, ouviste o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Jesus Cristo, ao usar a expressão eu, ele está trazendo para si uma clara, definitiva e evidente autoridade. Jesus então está colocando que os aspectos da lei vai muito mais do que as ações, mas ela tem a ver com o coração, tem a ver com o que nós estamos pensando, tem a ver com o que está no âmago e na natureza e na alma humana. Portanto, eu quero trazer aqui alguns argumentos para nós dialogarmos no nosso programa. O meu primeiro argumento, queridos, é que Jesus ressalta que o pecado não está apenas no ato, mas também na intenção. Então precisamos olhar ato e ação. A diferenciação entre o pensamento e o ato em si.
Jesus então está condenando aqueles que não somente matam no sentido físico, não é? De ir tirar a vida de alguém, mas Jesus também está condenando aquele que guarda no seu coração o ódio, aquele que assassina o seu próximo, aquele que assassina o seu irmão nas suas intenções, nos seus pensamentos. Então, ato e ação, nós precisamos entender e compreender essa circunstância. Precisamos entender também, queridos, diante desse argumento de que Jesus ressalta que o pecado não está apenas no ato, mas também está na intenção, precisamos entender que o ideal cristão é que compreendamos o pecado em todas as dimensões. Eu acho glorioso quando Jesus Cristo, no capítulo 15 de Mateus, ele ouve os argumentos ou as interpelações dos escribas e fariseus, dizendo: olha, os teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos. E Jesus Cristo diz: olha, vocês guardam essas tradições, mas eu digo a vocês, o que condena o homem é o que sai do coração, porque é do seu coração que procede os maus pensamentos, os maus desígnios, o assassinato e o adultério. Portanto, é o coração que precisa ser tratado, porque o coração leva à ação. O pensamento, o pensar, o trazer a mente, descer aquilo para o coração, nutrir, como Hebreus também fala, não haja em você nenhuma raiz de amargura que brotando possa então contaminar as outras pessoas. Isso produz mal não somente a você, mas também um mal a outra pessoa. O meu segundo argumento é que Jesus está afirmando que não é somente matar, mas também odiar. E a expressão que nós podemos olhar aqui no verso 22 e o verso 23 tem a ver com a raiva física, tem a ver com uma oposição estabelecida. E Jesus Cristo, dentro deste argumento, Jesus está se referindo ao sexto mandamento. Em Êxodo 20, verso 13, bem como em Deuteronômio capítulo 5, verso 17, diz: não matarás. Mas o que Jesus está colocando, que Jesus eleva a exigência do mandamento concernente ao respeito pela vida humana. Jesus está trazendo algo muito além de que acerca dos relacionamentos, acerca da forma como nós lidamos com as pessoas, a forma como que nós olhamos para as pessoas, a forma como que nós nos relacionamos com as pessoas, entendendo que elas são imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Nós não estamos negando o braço da justiça, conforme o próprio apóstolo Paulo argumenta em Romanos capítulo 13, que Deus constituiu a justiça para que ela seja espada para aqueles que fazem o mal e para que possa também agraciar aqueles que fazem o bem, que fazem o que é certo. O evangelista João, ou o apóstolo João, já idoso na sua epístola, sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, ele diz o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, está até agora em trevas, ou está nas trevas. Quem ama seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve ou que o leve a pecar. Mas quem odeia seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Então, portanto, meus queridos, se nós afirmamos que temos Jesus, ou que somos cristãos, ou que conhecemos Jesus, ou que conhecemos os ensinamentos de Jesus, e aí quando você se depara diante de ações, circunstâncias, diante de palavras colocadas, diante de ações feitas ou ações praticadas, diante de defesa de pensamento, diante de defesa de alguma ideologia, com defesa de uma filosofia, então você percebe que mesmo as pessoas dizendo que tem Jesus, elas se degladiam, elas se odeiam.
O apóstolo Paulo, também no capítulo 6 de Efésios, ele vem dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes em Cristo Jesus. Portanto, nos dias de hoje se mata por qualquer coisa. Nos dias de hoje se odeia e se mata em um trânsito. Se odeia na política, se odeia na defesa de um time de futebol, se odeia na defesa da religião, se odeia na defesa de um pensamento político ou de um ideal político. Então aquelas pessoas que são abortadas, ou que são coisificadas, ou que são prostituídas, ou aquelas que são manipuladas, ou aquelas que são torturadas. Então nós estamos envolvidos em uma ebulição, em um caos social que tem produzido um morticínio da alma, um morticínio do coração, e isso tem tido não somente consequências da alma, mas consequências físicas, onde se cunha expressões malignas, maldosas, para designar uma pessoa, designar a cor, designar a religião, designar a sua ação, designar a sua postura, designar seu pensamento ideológico, seu pensamento filosófico, seu pensamento religioso, seu pensamento político. Então Jesus Cristo, quando fala dessas expressões, raká, por exemplo, ele está trazendo um sentido aramaico de um desprezo. A pessoa despreza a outra de uma forma insolente, de uma forma maligna, de uma forma rancorosa, que vem de um ódio, onde há um desprezo pela vida humana, onde há um desprezo pela pessoa humana. Isso é odiar, e odiando é matando no coração, mesmo que não seja uma morte física, no sentido de tirar a vida biológica da pessoa, o sopro de vida, mas está matando no coração, produzindo ódio e produzindo, de fato, um caos social. O meu terceiro e último argumento, queridos, tem a ver agora, que sai do elemento do dia a dia e vem para o âmbito religioso, no verso 23 e o verso 24. O ódio nos faz hipócritas e exalta uma religiosidade desprovida de Cristo. Jesus está dizendo, se alguém tem alguma coisa contra ti, perceba, não é você ter algo contra o outro, mas é o outro ter contra ti. Você vai até ele e resolva, deixa a sua oferta, vai lá e resolva. Portanto, queridos, tem a ver com o coração desprovido de ódio, para demonstrar a verdadeira adoração. Para demonstrarmos a verdadeira adoração, eu tenho que ser conforme temos aprendido em Mateus, temos que ser um pacificador, um reconciliador. Então, portanto, queridos, eu digo que aquele coração que odeia, ele não pode prestar uma adoração verdadeira. É apenas uma religiosidade falsa, hipócrita e desprovida de Jesus Cristo. Mas diante dessa palavra, então, como eu posso resolver essa questão? Como eu posso, então, no meu dia a dia, ter uma perspectiva melhor? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, devemos reconhecer que nós carecemos e precisamos da graça de Deus em Cristo Jesus para vivermos os valores do reino. Vou repetir. Precisamos, em primeiro lugar, compreender que é necessário reconhecer que carecemos da graça de Deus em Cristo Jesus para vivermos os valores do reino. Nós não temos força em si, nós não temos capacidade em si, nós não somos a fonte é Jesus, e é nele, por meio dele, e através dele, por meio da ação gloriosa do Espírito Santo, é que somos transformados. Em segundo lugar, eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa. Eu preciso me colocar no lugar daquele que é maltratado, daquele que é judiado, daquele que é coisificado, daquele que é torturado, daquele que está com fome, daquele que não tem nenhuma esperança, não tem uma perspectiva. Eu preciso, então, me colocar no lugar do outro para entender acerca do que é ódio, do que é ser odiado, do que é ser odiado por ser negro, do que é ser odiado até mesmo por ser um branco.
O que é ser odiado por ser rico? O que é ser odiado por ser pobre? O que é ser odiado por defender um pensamento, um posicionamento político ou uma ideia? Terceiro e último lugar, eu preciso compreender em Cristo Jesus de que se o meu coração não for um coração transformado, não adianta eu ir à igreja para assistir o culto, para assistir à missa, para dar as minhas ofertas, dar as minhas esmolas, se no meu coração está carregado de mágoa, rancor e ódio. Eu concluo dizendo, queridos, que eu estou preocupado com o volume de palavras, vídeos, ações, pensamentos de ódio e rancor que tem tomado conta das redes sociais, em defesa de pensamento político, filosófico, ideológico e religioso. Isso não vai terminar bem, mas eu convoco você para que, em nome de Jesus, faça uma reflexão e que essa palavra, a palavra do Senhor, entre na sua mente e no seu coração e produza no seu coração um coração conforme o amor, a graça, a misericórdia e a justiça de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade, Senhor. Obrigado por o Senhor permitir que nós estejamos aqui em mais uma oportunidade no programa Boas Novas. Ó Deus, que o Senhor continue a derramar graça, favor e misericórdia sobre nós. E que a Tua palavra pregada e exposta, ó Deus, a cada dia seja a palavra, ó Deus, que vá ao encontro das almas que carecem de ouvir do Senhor. Ó Deus, quebre as barreiras do entendimento, as barreiras do orgulho, as barreiras da presunção, ó Deus, para que todos nós aprendamos do Senhor na Tua palavra. Assim, ó Deus, eu oro rogando as bênçãos poderosas do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção e participação no programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu sempre peço, quando você receber o link, que você esteja curtindo o programa, que você coloque ali os seus comentários, os seus pensamentos, o seu pedido de oração, você compartilhe com outras pessoas e também se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações, para que você receba aí todo o programa da Goiás é Mais TV. E também baixe o aplicativo da Goiás é Mais TV, para que você, aonde estiver, em qualquer lugar, você possa então assistir não somente o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, mas também o culto Boas Novas, que vai ao ar todo domingo às 18 horas pela Goiás é Mais TV, direto do espaço Boas Novas. O nosso canal precisa crescer e eu conto com você. Se inscreva no canal. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 3247-5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.